Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, gente. Nós estamos hoje aqui para tão somente bendizer, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana nós tivemos uma semana muito importante na vida da igreja, né? A Semana em Foco. Eu vou estar chamando a irmã Sônia para estar aqui à frente orando pela abertura do culto. E logo após eu vou falar um pouquinho da Semana em Foco. Irmã Sônia Oliveira. Deus querido, Deus amado, nós queremos na noite deste dia, Pai, glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, nós não temos palavra para agradecer a cada momento que teve da MCM, as visitações, Pai, as orações, o chá de ontem à tarde, Pai. Muito obrigada, Deus. A palavra na noite deste dia de gratidão ao Senhor. Por cada mulher, Pai amado, que descolocou da tua casa, que foi, Pai, nas visitas, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem abençoado, Pai. Muito obrigada, Pai, pela nossa igreja aqui nessa localidade. Porque, Pai, por mulheres guerreiras, Pai amado, mulheres que pegam, Pai amado, ali e vão avante, Senhor meu Deus, para fazer o teu querer e a tua vontade. Continua, Paizinho querido, continua capacitando cada uma, continua, Senhor meu Deus, renovando a força de cada uma, Deus, para que faça sempre o seu ide, fazer o teu querer e a tua vontade, Pai. Obrigada, Deus. Continua alicerçando cada uma, dar-nos um culto diante do teu altar, se faça presente no nosso meio, porque esta igreja é do Senhor, tudo aqui é teu, Pai, tudo aqui é seu. Baila Espírito Santo na nossa igreja, para que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio, porque tudo aqui é para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a Semana em Foco é nada mais, nada menos do que uma semana focada na oração. É a semana em que as pessoas se deslocam da igreja na casa das pessoas impossibilitadas para levar um pouquinho da palavra do Senhor. Um pouquinho de carinho, um pouquinho de afago, um pouquinho de dedicação à palavra do Senhor. Amém? Então, eu vou pedir para que esteja colocando na mídia o Salmo 118, 21, 22. Que diz assim: graças te dou, porque me escutastes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Amém? E também os Salmos 38. 30, versículo 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Então, nós temos sempre que estar grato ao Senhor, buscando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Na maioria das vezes, não é no momento em que a gente pede, no momento em que a gente espera, mas quando a gente menos espera, a bênção do Senhor chega. Amém? Então, que nós continuemos aí, focado em pedir e também agradecer, né? Então, somente ao nosso Senhor. Amém? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Graça e paz. Amém. Convido mais irmãos a que a gente pudesse pôr de pé. Vamos estar adorando o nosso Deus com alegria, né? Porque Ele é merecedor, né? De toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Que o Senhor possa abençoar você que entrou por essas portas esta noite e vocês que também estão ao alcance de nossas vozes. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, ao meu coração, aquilo que vem do alto. Que possamos sair daqui esta noite fortalecidos
pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Reine em mim com o seu poder. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Amém. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder.
morte me livrou. Obrigado, Deus. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declare pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. Quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Amém. Vem para sentar, em nome de Jesus. Esse louvor diz tudo, né? Impressionante. É impressionante o amor de Cristo por nós. É impressionante como ele é delicado, é sutil. E é quase que impossível, né? Com toda essa delicadeza, com toda essa educação, porque Jesus Cristo não invade, né? Ele só entra onde ele é permitido. E quando ele chega assim, com esse carinho todo, não tem como dizer um não. Amém? A MCM está com a oportunidade.
Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes, né, a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente pensa assim: ah, eu estou cansado, ou estou fadigado, eu tive problema com isso, eu tive um problema com aquilo. E esse louvor diz exatamente isso, né? Que Deus, enquanto a gente está fazendo o ID dele, Ele está curando, Ele está tratando as nossas mazelas, as nossas feridas. Então, que nós não venhamos deixar que nada atrapalhe o nosso ID, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, amém? A irmã Fabiana está com a oportunidade e, mediante a irmã Fabiana estar louvando, nós estamos também com a oportunidade de entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, e lembrando que as ofertas são no gasofilácio do coração, porque as ofertas do gasofilácio do coração é tão simplesmente para a beneficência da igreja, amém? Som. A paz do Senhor, boa noite para aqueles que eu ainda não falei, né? Nessa noite possamos declarar, né, e reconhecer o que viemos fazer aqui, né, que é adorar o Senhor, porque foi para isso que Ele nos criou, para engrandecer o santo nome dEle. Amém? Vamos lá, pessoal, assim, ó.
Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar chamando o irmão que está com a responsabilidade da palavra, o irmão José Carlos. E vou pedir para o irmão Amauri estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, Pai eterno, nós estamos gratos pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Por isso nós exaltamos a Tua presença e exaltamos o Teu Filho, Pai. Porque só o Senhor é digno de ser exaltado, Pai. Esteja nos abençoando com uma porção dobrada da Tua palavra nesse momento. Capacita o Teu servo, Pai, o Teu Filho, para que venha trazer uma palavra de encontro aos nossos corações através da Tua vontade, Pai. Use ele por completo, Senhor. Use ele por inteiro, Pai, para que possamos ser abençoados pela Tua santa presença. Nós te agradecemos e te louvamos por esse momento. É em nome de Jesus, que reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. A Deus toda a honra. A Deus toda a glória. A Deus todo o louvor. Hoje, amanhã e para todos sempre. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém, igreja? Que alegria poder estar aqui adorando a Deus com os irmãos. Que alegria, que privilégio. Quero glorificar a Deus pela sua vida. Você que veio nessa noite. Tenho certeza que você já recebeu de Deus. Não tenha dúvidas que a sua vinda aqui não foi à toa. Não foi em vão. Deus não despede ninguém. Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. E com você, e comigo, e conosco, nessa noite, não será diferente. Quero agradecer ao nosso pastor Fuli, que eu sei que ele está assistindo, né? Obrigado, pastor. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério. E muito obrigado a toda a igreja. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Abra sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Conto com a ajuda dos irmãos aqui da projeção. Não tem pressa, abra devagar a sua Bíblia, procure. Se você já encontrou, teu irmão do lado está tendo alguma dificuldade, ajuda o irmão, para que todos possam acompanhar. Mas o irmão vai colocar aqui também na projeção, para que todos possam acompanhar. Uma parábola que todo mundo aqui já conhece, até melhor do que eu, talvez, né, os irmãos já ouviram falar, né? É o famoso arroz com feijão. Não vou nem botar ovo para não complicar. É arroz com feijão, temperadinho, e não tem nenhum segredo de outro século, não. Amém, irmãos? Todos encontraram? Já podemos ler? Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Os irmãos podem se assentar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, totalmente à tua inteira disposição. Fala, Senhor, conosco, fala com a tua igreja através da minha vida. Senhor, eu coloco os meus lábios, eu coloco a minha língua, eu coloco a minha garganta, eu coloco as minhas cordas vocais, meus pulmões, tudo que há em mim, eu coloco à tua inteira disposição. Usa-me segundo a tua vontade, que a tua igreja seja edificada, fortalecida, alimentada com o maná celestial, e que o Senhor, do princípio ao fim, e somente o Senhor seja honrado e exaltado e glorificado, Senhor, nesta igreja, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para início de conversa, irmãos, o que é uma parábola? O que é uma parábola? Do ponto de vista linguístico, uma parábola é um recurso de linguagem que, aliás, Jesus gostava muito de usar nos seus sermões, nas suas pregações, e ele se valia muito desse recurso linguístico, porque ele sempre contava uma historinha bastante interessante, algumas reais, outras fictícias, mas para ele poder mostrar, revelar uma verdade espiritual que era difícil do povo entender. Então, com aquela historinha, Jesus conseguia inserir aquela verdade espiritual de forma que as pessoas compreendiam o que ele estava querendo dizer. Amém, irmãos? E esse recurso ele era tão usado por Jesus que nos evangelhos nós vamos encontrar o registro de pelo menos 39 parábolas de Jesus. Né? Os irmãos vão ver aí, por exemplo, em Mateus capítulo 22, por exemplo, Marcos 8, Lucas 27, João 2, são alguns exemplos. Depois os irmãos podem estar aí procurando. Então, tem muitas parábolas que Jesus usou. E essa parábola aqui, irmãos, ela é uma das mais importantes. Por que ela é uma das mais importantes? Porque ela vai trazer um despertamento para nós acerca da volta de Jesus. Eu costumo dizer que existem passagens bíblicas que precisam sempre estar sendo pregadas, faladas, ensinadas, repetidas, porque são tão importantes para a igreja. Toda a Bíblia é importante, mas quando o assunto é a volta de Cristo, então tem que estar sempre falando, e lembrando, ensinando e pregando, para que ninguém venha ter dúvidas de que Jesus realmente está voltando. E, aliás, eu quero colocar um tema nessa noite para essa mensagem. Prepara-te, Jesus está voltando. Amém? Você pode repetir comigo? Prepara-te, Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que você pensa em Deus, enxergando qualquer coisa, no mundo dos homens, no mundo espiritual, você precisa entender que a visão de Deus é totalmente diferente da visão do homem. O ponto de vista de Deus é um, em tudo por tudo que você puder imaginar ou não. E o ponto de vista do ser humano é outro, completamente diferente. Eu andei dando umas navegadas no Google, né? Quem aqui conhece o Google? Nosso amigo Google. Eu descobri, irmãos, que só no Brasil existem mais de 60 mil denominações evangélicas. E a cada dia esse número cresce. Então, hoje eu fiz a pesquisa, tinha 60 mil. Amanhã eu já não sei. E assim vai crescendo. E vai crescendo. Coisa do homem, né? Bota um nome, bota uma placa, bota coisas do ser humano. Né? E Deus sabe, Deus compreende, Deus é misericordioso. Então, quando você olha para esse cenário, você diz, nossa, mas quantas igrejas, né? Uma variedade, uma diversidade. Mas, meu querido, quando Deus olha para a terra, aí eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar e saia daqui refletindo nisso. Quando Deus olha para a terra, ele só enxerga 2 igrejas. Nossa, mas que diferença de 60 mil, né, para 2? E o exemplo está aqui nessa passagem, na parábola das 10 virgens. E que igrejas são essas que Deus enxerga? A igreja prudente e a igreja que é arroz com feijão. Todo mundo aqui já sabe. Não trouxe nem o ovo para não dizer assim, complicou. Não, só arroz e feijão.
a igreja prudente e a igreja imprudente. E quando ele vier, bem-aventurados aqueles que fizerem parte da igreja prudente. Muito bem. No versículo 3, pode colocar aqui, irmão, por favor. Versículo 3, olha só o que está escrito. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Vamos começar com as imprudentes. Elas tinham a lamparina, todas elas 10. Elas tinham o óleo e as vasilhas. Então as imprudentes pegaram as suas lâmpadas e levaram as lâmpadas acesas, tá? Com óleo nas lâmpadas. Mas não levaram azeite nas lamparinas. Sabe o que eu penso com isso, irmãos? Nunca está bom o que a gente faz, o que a gente busca. Nós precisamos sempre de mais, de mais, de mais, de mais. Você já leu a Bíblia toda? Leia de novo. Você ora uma vez no dia? Ore 2. Está jejuando? Jejue mais, e mais, e mais, porque nunca está bom. Elas fizeram uma previsão na cabeça dela que deu errado. Acharam que aquela quantidade de azeite que estava simplesmente na lamparina seria o suficiente. Mas não. Quando chegou lá na frente, faltou. Não esquece que todos nós temos que ter reserva com Deus. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Como está a nossa reserva com Deus? Como está a minha, José Carlos, que vos falo? Como está a minha reserva com Deus? Porque a lamparina representa a nossa vida. O azeite, símbolo do Espírito Santo. Não é isso? Para manter a lamparina acesa, nós precisamos do quê? Do azeite. Só que as imprudentes não levaram azeite reserva. Então, o problema delas não era a lâmpada, porque as 10 tinham as lâmpadas. Não era o azeite na lamparina, porque as 10 tinham. Não, nem as botijas, as 10 tinham. O problema era a reserva. Todos nós precisamos juntar reserva espiritual na presença do Senhor. Para quando chegar lá no final da caminhada, o dia que alguém bradar aí vem o noivo, a lâmpada não se apague. Não deixe a sua vida se apagar, meu irmão, minha irmã. Não deixe faltar o óleo para você, não. Mas como é que eu vou conseguir esse óleo? Eu vou no mercado, eu vou no Guanabara comprar. Não, irmão. Esse óleo é espiritual. É o Espírito Santo. Busque. Mas, irmão Zé Carlos, o Espírito Santo já habita em mim. Sim, meu irmão. O Espírito Santo já habita em nós. Amém ou não amém? Quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a mão assim. Quem tem o Espírito Santo? O Espírito Santo já habita em nós. Mas a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há condenação. Isso é para crente, tá, irmão? Não é para ímpio, não, que já tem o Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Não basta só ter o Espírito. É preciso que você busque cada vez mais a comunhão, a intimidade, a aproximação, irmão. O Espírito Santo, nesses últimos dias, está nos convidando a estarmos mais perto dEle, mais próximos dEle, a buscar mais a presença dEle, irmãos. E isso se consegue com oração, com vida com Deus, irmão. Então, não deixe a sua reserva, a sua botija vazia, porque lá na frente vai fazer falta. Mantenha a sua lamparina acesa e azeite na reserva. Aleluia. Versículo 8. Olha só o que diz o versículo 8. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Olha aí, é o que eu falei agora. A quantidade que elas tinham lá atrás, quando chegou lá na frente, começou a acabar. Não deixa a tua reserva acabar. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Quanto tempo eu tenho investido com Deus, dentro e fora da igreja? Será que tem sido suficiente? Como é que está a minha reserva? Olha aí a tua botija, como é que está?
Só tem um pinguinho? Como é que está aí? Metade? Então, o tempo de você encher ela é hoje. É o tempo da comunhão, é o tempo de buscar a Deus, é o tempo de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. O tempo é agora. O momento é agora, irmãos. Antes que o noivo venha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 e 11. Ainda sobre a igreja imprudente. Diz assim, ó, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens prudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Quando elas foram comprar o azeite, a lâmpada já tinha apagado. Puf. O que aconteceu? Não deu mais tempo. As que estavam preparadas, entraram. E as que não estavam, ficaram de fora. Foram comprar azeite. O nosso tempo é agora, irmãos. O nosso momento de estar na presença de Deus, de estar lendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento de Deus, buscando estar perto do Senhor. É agora, irmãos. Mas, essa porta vai se fechar. Não espere o último momento para comprar o teu azeite, para cultivar a tua vida com Deus. Se Deus está falando conosco, comigo, porque comigo Ele está falando, e eu tenho certeza que com você também. Se Deus está falando conosco, é porque Ele quer que nós estejamos mais perto dEle. Para que Ele possa estar sempre enchendo a botija, sempre enchendo a botija. A lamparina acesa e a botija cheia, a botija cheia. Mas se estivermos longe do Senhor, fica difícil. A matemática de Deus, irmãos, eu costumo dizer, não precisa fazer faculdade de matemática para entender, não. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Mais longe do mundo. É simples. Mais longe das obras infrutuosas das trevas. É simples. Essa é a matemática de Deus. Quanto mais perto do mundo, isso é para crente, tá, gente? Não é para ímpio, não. É para crente, para gente, nós estamos aqui. Quanto mais perto do mundo, mesmo sendo crente, das coisas da terra, das coisas da carne, mais longe de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Então nós precisamos buscar esse azeite, encher essa botija, manter essa reserva ali firme conosco, essa comunhão com Deus, essa intimidade com o trono, essa vida de oração aí. Como é que está essa vida de oração aí? É simples. Não vou perguntar, estou conjecturando. Se eu perguntasse aqui, quanto tempo você é crente? Não importa se é criança, adolescente, se é jovem, se é idoso. Quanto tempo você gasta durante a semana com a internet? Não responde, não. Isso é para você pensar, refletir. Quanto tempo você gasta com suas redes sociais? Estou perguntando, uma semana, tá? Não vou nem esticar para o mês, senão a coisa fica feia. Uma semana. Quanto tempo eu gasto com o Facebook? Com o WhatsApp? Com o Messenger? Com o TikTok? Com as novelas? Com os filmes? Com a Netflix? E por aí vai. É tanto entretenimento, né, irmãos? Olha, o diabo pensou em tudo, hein? Pensou em tudo. É. Bonitinho. Ele fez o cronograma da destruição bonitinho. E os crentes estão tudo embarcando. Não é pecado ter, não. Não estou falando que é pecado, não. É como usa. Você usa. Eu também tenho televisão em casa. Eu não sou hipócrita, não. Eu tenho televisão em casa. Tá? Eu tenho rede social. Mas como usamos? Aí eu pergunto, será que esse mesmo tempo que nós gastamos, porque isso é gasto, não tem retorno. Gasto é aquilo que você vai, não tem retorno. Quanto tempo gastamos com essas coisas? Então, se esse tempo que eu gasto, que você gasta, que nós gastamos, com essas coisas que muitas vezes não dá retorno nenhum para a nossa vida, se nós pegássemos metade desse tempo, não é botar tudo não, metade, e investíssemos no reino de Deus, como seria a nossa vida? É só para pensar, irmãos. Só para refletir. Se você pegar lá, se você entrar no aplicativo, tem lá uma função que você vê o tempo de que você fica ali, pendurado.
Tem uma função lá que fala, mostra lá o tempo que você... Não tem? Tem ou não tem? Vai lá ver o tempo que você já gastou. A pessoa, se você investe metade daquilo em oração, em comer Bíblia, oxe, foi cair, irmão. Paralítico andava, cego enxergava, uma maravilha. Então, irmãos, olha o despertamento que Deus está trazendo para nós nessa noite. Então, irmãos, precisamos investir mais tempo com Deus, para que a nossa botija possa estar sempre sendo cheia. Agora, vamos à igreja prudente. Versículo 4, coloca aqui para mim, por favor. Versículo 4, olha só. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Está vendo o que é prudência? Além das lamparinas cheias, acesas, levaram óleo nas suas vasilhas. O crente que é prudente, a igreja que é prudente, está sempre renovando o seu estoque de azeite, para que a lâmpada não se apague, para que a vida espiritual não fique apagada. Como está a nossa vida espiritual diante de Deus? Está fumegando ou está apagando? Ah, mas como é que eu faço? O óleo do Espírito. Busque a presença, busque o poder, busque a unção de Deus na sua vida. Aleluia. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Porque quando as virgens loucas viram que estava apagando a lâmpada delas, não tinha reserva. E as prudentes estavam cheias de óleo, né, porque elas buscavam. Elas eram prudentes. Não é? E chegou a hora do noivo, como é que faz? Com a lâmpada apagada não tem como entrar. Pediram emprestado. Tentaram pegar carona no azeite das vizinhas. E sabe o que elas disseram? N-A-O-T-I-O? Não. Repete comigo, irmão. Me ajuda, irmão. N-A-O-T-I-O? Não. Igreja prudente, crente prudente, é aquele que também sabe dizer não. Deus toda hora diz não para a gente, irmão. Deus não cria filhos mimados. Deus fosse dar tudo que a gente quer, já era, irmão. Se Deus fosse dar tudo que você já pediu em oração, meu Pai do céu, te ia matar teus vizinhos, teus inimigos. Não é assim que as coisas funcionam. Então Deus nos ensina na palavra dele que o não, ele é tão importante quanto o sim e às vezes até mais. Porque um não bem dado na hora certa, no momento certo, pode salvar vidas. Pode salvar a tua vida, pode salvar a vida do teu filho, da tua filha. Fica dizendo sim para tudo que ele quer. Fica, para tu ver só o que tu vai criar na tua casa. Aliás, a Bíblia começa com não. Vocês lembram? Jardim do Éden? Não tocarás da árvore que está lá no meio do jardim. É ou não é? Eu estou errado? A Bíblia tu vai ver. Começa lá com não, bem ganhou, Adão e Eva. Vocês podem comer à vontade, aí o self-service está liberado. Mas, ó, tem uma árvore lá no meio lá que vocês não podem tocar. E acabou, irmãos. Aí, quando chega a nossa hora de dizer certos nãos na vida, na caminhada, a gente fica assim, querendo fazer média para os outros. Igreja prudente, mas aquela que sabe não é dizer não. Dizer não para o pecado. Não para o mundo. Não para as coisas dessa vida, para os prazeres, para as paixões, para aquilo que desagrada, que entristece o Espírito Santo. Está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É o dia do noivo. Aprenda a dizer não, minha irmã. Esse cara está te perturbando atrás de você, querendo você de qualquer jeito. Irmão, é caro. Esse menino, o diabo botou esse cara no meu caminho. Se você está vendo que não é de Deus, que vai tirar você da graça, da presença, diz não para ele, menina. Não fica fazendo média, não. Fica fazendo média para o pecado para tu ver só. Não faz, não. É não, é não. Aquelas tentaçõezinhas no local de trabalho, que o diabo adora jogar na frente do crente, né? Tenta as coleguinhas de trabalho, os coleguinhas de trabalho. Diz não, sai de perto. Se desvia. Irmão, tem que usar o não. Às vezes o inimigo bota situações na nossa vida, coisas fáceis de você estender a mão e fazer coisas erradas com muita facilidade. E a gente fica, porque está todo mundo fazendo.
Está todo mundo usando. É a modinha. Se eu não usar, eu estou fora do grupinho. Cuidado, irmão. O único grupinho que o crente tem que fazer a parte é a igreja prudente que vai subir no dia do arrebatamento, irmão. O resto vai ficar tudo por aí, irmão. Então, irmãos, aprenda a dizer não. Tem muita situação na vida do crente que acontece no nosso dia a dia. É dentro de casa, é no trabalho, é na condução, é na ida, é na volta. Muitas situações que dependem apenas de 3 palavrinhas. Não. 3 letrinhas. Não. E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ah, ficar chateado. Não tem problema. Deus está feliz contigo? Então está tudo certo. Vou perder uma amizade. Teu maior amigo é Jesus, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Não estou aqui para agradar todo mundo. Não tem como. Jesus não conseguiu. Então a igreja prudente, ela sabe dizer não na hora certa. No momento certo. Aleluia. Versículo 10, por favor. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. As que estavam preparadas. Qual o tema da mensagem? Prepara-te. Jesus está voltando. Preparação, irmãos. Vigilância e prudência são os 3 pilares dessa mensagem. Prepara-te. O noivo está chegando. Eram 10 virgens, simbolizando a igreja de Cristo na terra. Só 5 entraram. As 10 tinham lâmpada, as 10 tinham azeite, não é isso? As 10 eram virgens. Em algum momento as 10 cochilaram, adormeceram. Não tem jeito. Tem as falhas humanas, né? A igreja passa por períodos. E antes de Jesus voltar, a igreja dá uma cochiladinha, mas quando chegar lá, vai vir o despertamento. Não tem problema, não vai atrapalhar nada. Mas, só vai entrar quem estiver preparado. Quem estiver em condições de entrar. Quem não estiver, infelizmente, vai ficar do lado de fora. E Jesus não quer que nós fiquemos do lado de fora. Nem eu, nem você. Por isso veio essa palavra. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, para a gente poder fechar, do versículo 22 ao 27. Lucas 13, do versículo 22 ao versículo 27. Amém? Vamos ler aqui. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Que palavra dura, né, irmãos? Vai refletindo aí, irmão. Naquele dia, tá? Naquele dia, vai ter uma multidão lá. Em outra passagem está escrito que ele vai separar os bodes. Pô, irmão, você está me chamando de bode? Eu não, eu estou falando o que está escrito aqui. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Irmão. Não é mole não. Vai pensando aí. Ah, Senhor, eu participei do culto. Eu ia em todos os cultos, Senhor. Congresso, festa da juventude, vigília, eu estava em todas. É mesmo? Senhor, festividade da igreja, eu comia bolo lá, tinha bolo lá, eu participava de tudo. Fui na festa de 15 anos, foi uma benção, dancei, pulei. Eu estava lá também, Senhor. É mesmo? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Imagina você com 30 anos de igreja, cartão de membro no bolso,
dizimista fiel, ofertante, vai para monte, participa de grupo de oração, irmão. Mas naquele dia você ouvir isso de Jesus, irmão. Meu irmão, minha irmã. Vai ser muito duro, irmãos. É porque a gente não para a pensar nisso. Aqui em cima, canta, prega, estou aqui pregando. Mas se eu não fizer o que Jesus está mandando, naquele dia vai ser duro ouvir essas palavras. Imagina você estar 50 anos na igreja, 40, 20, e Jesus olhar para você e falar assim, eu nunca te conheci. Rapaz, pensa nisso, jovem. Não adianta ser diácono, bispo. Pode parar, isso aqui vai ficar tudo aqui, irmão. São mais de 60 mil denominações, irmão. Vai ficar tudo aí, ó. Só tem 2 igrejas. Quando Deus olha assim, só vê 2. Para tudo, irmão. O negócio é sério. A igreja prudente e a igreja imprudente. Meu irmão, o papo é reto, como diz o pessoal aí, ó. Ou vai, ou fica, meu irmão. Hoje eu vim aqui para te falar isso. Como é que é? Vamos se preparar para subir ou vamos ficar por aqui dando cabeçada um no outro? Precisa microfone, isso aqui. Vai ficar aqui a água abençoada que a irmã bota aqui. Maravilha essa água, né? Vai ficar tudo aqui, irmão. E se for agora arrebatamento? Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou, irmão. Ventilador, templo, púlpito, batistério, retroprojetor, microfone. Vai ficar tudo aqui, irmão. Títulos, cargo, placa. A placa da igreja, né? Tem gente botando placa até com pingo de ouro. Vai ficar tudo aí, irmão. Deus hoje marcou esse encontro conosco para nos alertar através da parábola das 10 virgens. Olha só, meu povo, o negócio é o seguinte. Está chegando a hora, por volta da meia-noite, olha, ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo. Quem tiver preparado, entra. Quem não tiver, fica do lado de fora. Não adianta não, irmão. Não interessa o que você faz aqui na terra. Sua profissão, sua posição social, o que você é, quem você conhece, suas influências. Isso tudo para Deus. Quando a questão é salvação, não vai te adiantar em nada. Então, irmãos, pega essa palavra, já é domingo, leva contigo segunda, terça, e pensa, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que você está fazendo aqui dentro, irmão? Fala nisso, pergunta, o que você está fazendo aqui dentro? O que você veio fazer aqui hoje no culto? Irmão, não é para responder não, é só para você refletir. Irmãos, qual o motivo disso tudo? Para que a gente vai fazer o café lá no morro lá? Para que isso? Para que eu estou aqui falando? Você está aí, sentado. Não perde tempo não, minha irmã. Não perde mais tempo não. Se tem alguém aqui perdendo tempo, o momento é agora. Corre lá e compra o azeite. Estabelece uma vida com Deus. Muda o que tem que mudar. Deixa o que tem que deixar. Acrescenta o que está faltando. O Espírito Santo vai te orientar. Ninguém quer ficar apontando nada para ninguém, não. O Espírito Santo de Deus vos guiará em toda a verdade. O que você precisa para chegar lá, Ele vai te falar. Mas você tem que perguntar para Ele, Senhor, como é que eu estou na Tua presença? Fala comigo, Jesus. Ó, meu servo, ó, meu filho, ó, minha filha, você está assim, assim, assim. Ó, isso aqui está ruim, tira. Ó, isso aqui está legal, mantém. Ó, isso aqui melhora. Ó, isso aqui você tem que adquirir. Ele vai mostrar, irmão. O que não pode é você ficar indo e voltando da igreja. Indo e voltando, e vai para o culto, e vai para a festa, vai para o 15 anos, vai para o aniversário, e não muda nada. E o noivo está chegando. Como é que faz? Aí a lâmpada começa a apagar. Aí a vida com Deus começa a apagar. Aderindo coisas do mundo, aderindo coisas que não agradam a Deus, e a lâmpada vai só apagando. Aí você esquece de comprar o azeite. De buscar Deus. De se consagrar. Quando vier o brado, corre. Não, não corre não. Não corre não, porque não dá mais tempo não. E outra coisa. As loucas quiseram pegar carona, irmã, carona no azeite das prudentes. Dá um cadinho aí, porque o negócio está feio. O quê? Não. Vai lá e compra. Não deu tempo. Não existe carona nas coisas de Deus não, tá, irmão? Não existe carona, não. Se o teu pai é homem de oração, ele não vai transferir aquilo para você, não. Você que não ore, não, para você ver. Ai, irmão Zé, eu estou meio vacilante, sabe? A minha mãe é uma mulher de oração. Naquele dia, ela vai subir, eu vou puxo pelo pé dela. Não vai não, irmão.
Vai não. É cada um por si. Na salvação é assim, irmão. É individual. Não adianta o tio ser, o avô ser, eu sou filho de pastor, eu sou filho de crente, eu sou filho de bispo, podia ser bispo, é tanta coisa que eles inventam hoje em dia, eu sou filho disso, filho daquilo. Não, eu vou dar uma carteirada no céu. Vai não, irmão, no céu tem carteirada não. Aqui na terra você vê muito isso, o cara chega lá, com o peito inchado, eu sou isso, fulano, aí as portas abrem. No céu não vai ser assim não, meu irmão. Ou você tem azeite, ou você não tem. Ou o teu nome está escrito lá no livro da vida, ou não está. Porque naquele dia o anjo vai olhar lá. Deixa eu ver aqui o livro da vida. Quem é? José Carlos, né? Deixa eu ver aqui. Zé Carlos. Zé Carlos. Espera aí. Zé Carlos. Teu nome não está aqui não. Vai ser pego, Deus me livre. E lançado nas trevas exteriores. Tem tanto Zé Carlos no mundo, tem que ser eu, né? Mas eu prefiro me usar para ninguém se ofender. Então... Aí o anjo vai procurar. Peraí, que eu vou achar. É porque tem um monte de Zé Carlos. Vai procurar. E se não estiver lá? Porque Deus conhece todos os Zé Carlos que existem no mundo, tá? Tem milhões e milhões. Mas, eu sou o único, o outro lá, e assim vai. Então, se o nome não estiver lá, irmão, não tem carteirada, irmão. Vai chegar lá na porta, lá, eu sou o filho da irmã, a irmã que orava 7 horas por dia, um monte. Deixa eu ver se o nome está aqui. Não está não. Trevas exteriores. Ranger de dentes, trevas eternas. Puxa, mas você foi em tantos cultos, você foi? Tem gente, irmão, que vem no culto, volta para casa, parece que isso aqui é até um lazer para a pessoa, um relax, só para não ficar em casa à toa, tá? Aí vem, senta aqui, não assume o compromisso com Deus em nada. São aquelas pessoas que parecem até fantasma na igreja. Aí vem assim, daqui a pouco some, do nada. Tu não pode contar para nada. Gente, aproxime-se, chegue-se. Assuma um compromisso com Deus, irmão. Pastor não consegue fazer tudo sozinho, não. Vem trabalhar. Vem se envolver. Vem estar aqui junto. Porque naquele dia não vai adiantar correr. Não adiantar, não vai dar tempo, irmão. Não vai dar tempo. E eu tenho certeza absoluta que o desejo de Deus é que todos nós que estamos aqui hoje, naquele dia possamos estar lá. Quando disser assim, aí vem o povo. Nós termos condições de entrar para a festa. Que festa gloriosa. Imagina, irmão, você com uma coroa. Ele levou uma coroa de espinho por nós, mas você vai ganhar uma coroa da vida. Imagina você coroado, você lá, e o Filho de Deus sorrindo para você, os anjos te recebendo. Irmão, eu fico pensando, nossa, dá vontade de chorar, irmão. Só que aqui eu tenho que cultivar uma vida com Deus, irmão. Para que esse negócio de ficar vindo sem compromisso na igreja, vem quando quer não vem. Não, irmão, assume o compromisso com Deus. Nosso Deus é um Deus de compromisso. Compre esse azeite agora, irmã. Coloca esse joelho no chão. Vamos jejuar, vamos buscar Deus. Porque aí a tua botija vai estar sempre cheia. E cheia. E a tua lâmpada acesa, fumegando, acesa na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a sua igreja. Eu espero realmente, irmãos, que nós possamos, que eu vou levar essa palavra comigo, que Deus falou muito, está falando no meu coração. Eu vou levar essa palavra a semana toda e vou ficar degustando essa palavra. Eu preciso me preparar, eu preciso estar pronto, eu preciso de mais azeite, eu preciso buscar mais, eu preciso estar mais perto, eu preciso, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos. Amém? Para quem eu passo? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Irmã Daniele, convido você para estar aqui. A gente vai estar orando pela família agora, irmão, nesse momento. Amém, glória a Deus. Obrigada, irmão, por ser canal de Deus nessa noite. Amém? Estendo suas mãos para cá, irmãos. Vamos estar abençoando essa família. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus amado, pela vida desse casal, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue guardando eles, ó Pai, na beleza da sua santidade. Repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, e enchendo os Teus servos, ó Pai, daquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para eles, Pai.
Usa, ó Deus, cada vez mais e mais, Senhor. Usa o Zé Carlos, usa a Daniele, Deus amado, e os filhos deles, ó Pai. Que seja, Deus amado, usado por Ti, Senhor, em todas as gerações, Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Teu servo, Pai. Guarda ele, guarda as crianças, guarda, Senhor, Kaique, a Débora, Senhor, onde quer que eles estejam neste momento. Que a Tua unção, Deus amado, alcance, ó Deus, que o Seu Santo Espírito constrange eles dia e noite para a glória do Teu nome. No nome santo de Jesus, amém. Obrigada, tá, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar um pouquinho, tá? O Ministério de Louvor está com a oportunidade, né? A irmã Natália está lá em cima, né? Está descendo. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé, que eles puderem. Vamos estar louvando ao nosso Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, destrói e faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, mas não ver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, destrói, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas não ver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o
Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Quero agradecer a visita da amada ali atrás. É a mãe da Hilary, né? Seja bem-vinda, fique à vontade no nosso meio, tá? Como é que a igreja fala? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, não demora. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Depois a MCM vai te dar um abraço, um beijo, tá bom? Seja bem-vinda em nome de Jesus, porque ela já é nossa, né? Já pertence ao nosso meio aqui, é nossa princesa. Jussiara está com a oportunidade, já conhece a Jussiara, vai falar um pouquinho, né, do evento que teve em Rio Bonito. Boa noite, irmãos. Irmão, do dia 17 ao dia 20 agora, né? Foi a nossa 105ª, né, Assembleia no caso, Convenção Batista Fluminense. Se a gente perguntar assim, o que é a Convenção Batista Fluminense, né? Todos nós batistas, né, temos a nossa Associação Meritiense, que ela é filiada a uma convenção fluminense e uma convenção brasileira. Em julho acontece a nossa convenção fluminense. Então, todas as igrejas, né, batista, fluminense, né, não vão todos os membros, né, vão ser do quê? Representantes, né? Então, ali juntou quase, no caso, 600 pessoas, né? E na nossa união, no caso, feminina, que foi dia 20, sábado, né, que ela faz a sua, no caso, assembleia separada, coisa mais linda, meninas, que vocês deveriam ver. Primeira igreja batista me fala, Rio Bonito, tinha quase 800 mulheres. E ali a gente discutiu o nosso tema, né? Falamos sobre o nosso tema anual, né? Não sei se, né, os irmãos, a gente deveria ter esses temas anuais aqui, né? O nosso tema anual é Vivamos o Verdadeiro Amor, né? Então, o nosso tema de 2023 para todas as igrejas batistas é 2024. Eu estou atrasada, né? Eu vou falar agosto, eu falo abril. Então, de 2024 é Vivamos o Verdadeiro Amor, né? E que é, no caso, a divisa João 13:35, que diz, deste modo, todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem um aos outros. Então, nós tivemos 8 pregações, fora a nossa, que foi de mulheres, né? 9, né? E a gente ouviu falar sobre amor de todas as formas, né? Principalmente, amor de Cristo para conosco. E quando a gente recebe no caso, amor, né, a gente consegue distribuir ele para os nossos irmãos e para o nosso próximo, né? Porque, às vezes, amar quem ama a gente é muito fácil, né? Mas amar aquele que não conhece a Cristo, aquele que nós precisamos alcançar, esse é o nosso desafio. É para isso que nós fomos chamados. Mulheres, nós fomos muito bem lá, sabe, representada. Eu hoje estou fazendo parte no caso, do Conselho, né, Deliberativo da nossa Convenção Fluminense. Eu, no caso, pedi para ser, porque eu quero fazer parte. Irmãs, queiram fazer parte. Queira, sabe, estar nas nossas associações. Queira, sabe, ir na Convenção Fluminense. Não é só o ir por ir, não. É ir para a gente conhecer, falar sobre missões, falar sobre o nosso campo, como é que estão as nossas missões estaduais, como é que estão as nossas missões mundiais, como é que estão as nossas missões nacionais. Todos os nossos missionários lá, uns que já estão recebendo já pela junta, outros que estão na fila, querendo ir, mas está faltando recurso para ir. Então, eles vão lá na frente e pede às igrejas. A nossa aqui contribui para, né, missões mundiais e para missões nacionais, não é, Edicé? Nós já somos igreja missionária. E graças a Deus por isso. Mas temos muitas igrejas que ainda não despertaram para isso, né? Porque nós temos 3, no caso, pilares. Orar, né? Ou então contribuir. Então, se eu não posso ir, se Deus não me chamou para ir, né? Se Deus me chamou para orar, eu vou orar, né? Porque a oração do justo, muito tem seus efeitos. Se o Senhor me deu condição de eu contribuir,
eu vou contribuir, irmãos. E não pense que é contribuir com muita coisa, não. Se você adotar um missionário, pagar, dar a ele, contribuir, né, que vai para a junta, não vai para ele, vai para a junta, e lá a junta vê quem é que ele vai mandar ir, né? Então, se você contribuir com R$20 por mês, imagina isso com 20 mil igrejas. Cada uma igreja, vamos botar uma média de 30 pessoas dentro. Né? As igrejas contribuem, a nossa igreja é missionária, mas nós precisamos ser também. Né? Nós, individual, porque nós somos a igreja de Cristo. Né? E aí, no caso, o nosso irmão Zé Carlos pregou hoje, né? E falou muito comigo ali, porque é o nosso tema também de missões também nacionais, né? Jesus vai voltar. E às vezes a gente está esquecendo disso. Jesus vai voltar. A gente sabe que Jesus vai voltar. E muitas das vezes nós, né, estamos imprudentes. Né? Então eu queria passar isso aos irmãos, porque como eu fui também representando a igreja do Guarani, né? Eu fui representando a igreja, quando eu cheguei lá, eu dei lá o meu nome, representando a igreja do Guarani. E representa a Associação Meritiense ainda por conta no caso, o pastor pediu para mim, né, representar lá, porque ele não pôde ir. Mas eu, né, represento aqui, o Guarani, tá, irmãos? E aí eu quero dizer uma coisa. Ano que vem, a nossa 116. 100ª e 16ª, né? Será aqui em São João de Meriti, irmãos. Olha, vai ser a coisa mais linda, tá? Vai ser do dia 16 a 19/7. Coloque nos seus calendários, nas suas agendas. Quando a gente for montar aqui as nossas agendas, a gente tem cuidado com essa data, porque vai ser muito feio. O pessoal de toda a Fluminense e nós, meritienses, recebendo, né, os nossos irmãos aqui em São João de Meriti, ter né, pouquíssimas igrejas representadas. Né? E teve lá também a votação também, que foi da nova diretoria. A diretoria hoje, o presidente era, no caso, o pastor, no caso, Vanderlei Marins, que eu tenho uma assim, sabe, enorme, assim, ele é meu, sabe, exemplo, né? Que a gente sempre tem alguém que a gente olha, a gente fica espelhado, né? Né? E ele ontem, encerrou o mandato dele, e aí entrou, no caso, o pastor, no caso, Rafael Antunes, né? Totalmente diferente, mas um homem de Deus também, um homem com muito boas visões de assim, sabe, estar levando a nossa denominação a sério, né? E o nosso segundo vice-presidente é o pastor Cláudio, da PIB também de São João. Né? Então, ele está fazendo parte também dessa caminhada aí também, está lá também ajudando na Convenção Fluminense, tá, irmãos? A eleição dos homens também, né? A eleição dos homens eu não vou falar, porque as organizações, né, reúnem sábado. E aí tem diáconos, homens, né? Eu fui para das mulheres esse ano. Aí, porque sempre eu fico em diáconos. Mas eu falei, gente, eu quero ir, porque eu quero participar. Né? E então a gente vai para essa igreja, os homens ficaram lá no sítio, né? Passaram o dia no sítio, por exemplo, os diáconos ficaram para diácono de manhã, e à tarde reuniram os homens, e também teve também, no caso, a votação deles lá, né? Tudo em termo estadual, tá, irmão? Porque lá são líderes estaduais, tá bom? E aí tiveram a votação deles também. E aí uma coisa que eles falaram muito lá, e a gente teve vários lá pregadores, inclusive o pastor Jonatas, né? Que foi da Fonte Carioca, pregou. E, gente, é muito bom. A gente ouvia, assim, sabe, história, não de, assim, sabe, igrejas, não do que uma igreja faz, do que o outro faz, mas exemplo de crente. Exemplo de, né, pessoas que abrem mão da sua própria vida para poder servir ao outro. E isso não tem né, preço quando a gente vê que a gente faz muito pouco pela obra de Deus. E, às vezes, a gente vê, sabe, irmãs com 80 anos, com mais de 80 anos, as irmãs não podem nem andar, mas o prazer delas está ali. E delas falarem, olha, antigamente eu ia, hoje Jesus levou para a minha casa, e eu oro pelas pessoas lá na minha casa, já que eu não posso andar. E Deus manda para a minha casa, e eu, né, faço a obra do Senhor. Então, irmão, fazer a obra é a gente abrir mão da gente mesmo. Né? Porque a gente, às vezes,
tá tudo bem, né? Tá tudo muito bem, né? E aí a gente esquece que tem para muitas pessoas não está nada bem. E a gente precisa olhar para essas pessoas com olho de, sabe, amor. Então, esse foi o tema, foi da nossa campanha, tá? E a gente, né, viveu esses dias lá. Foi um dia cansativo, cheguei 00:30 ontem, a Mauri já estava arrancando os cabelos que ainda tem, né, meu filho? Já acabou, né? Mas foi muito bom, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos. E guarde aí essa data, 16 a 19, né, de julho de 2025. Vai ser feito pela ABM, mas primeiro seria pela PIB. A PIB que pediu, que é o, né, templo, local e, no caso, orador. Aí, assim, sabe, os pastores pedem, igual aqui na Assembleia nossa, igualzinho, só que numa dimensão maior. E aí eles pediram para ser aqui, porque nós vamos fazer 100 anos também de batistas aqui em São João de Meriti. Então, ele pediu para que fosse feito aqui por causa dos 100 anos batistas em São João de Meriti. Mas aí depois ele quis atrelar, no caso, a BM, né, para que envolvesse as outras igrejas. E aí vai dar oportunidade de estar todo mundo trabalhando, as igrejas trabalhando também. Vai ser pela BM, direcionar todas as igrejas, tá? Deus abençoe os irmãos. Ah, outra coisa importante, olha. Outra coisa que eu vi também, gente. Mensageira do Rei se apresentou lá. Coisa mais linda, meninas. Esse ano a gente vai completar 75 anos, né? E nós vamos ver aqui para a gente fazer o nosso, né, culto aqui no mês de outubro, tá? Porque outubro é o nosso... depois a gente conversa a data. Então, a gente tem que, né, comemorar 75 anos Mensageiro do Rei. Como é lindo trabalhar com aquelas meninas. E aí a gente viu várias, né, líderes. A nossa líder é, no caso, a Sandra, né? Ela continua, ela já está nossa líder mais de 20 anos, a Sandra. E ela ama, porque quem trabalha com essa organização, gente, por mais que a gente não queira, mas a gente não consegue. Porque é muito bom você olhar para aquelas meninas, parece que são nossas, e são de outras, né, e são de outras igrejas, mas todas com o mesmo objetivo de estar trabalhando, evangelizando, fazendo a obra missionária, né, que é o mais importante. Por isso, quando eu vejo as meninas, eu olho para a Sara, olho para a Cíntia, olho para a Camila, olho para a Ana Carol, é como se fosse minha ainda, né? A gente tem essas coisas, né? Mas a gente sabe que pertence ao Senhor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém. Glória a Deus, irmã Natália. Boa noite, igreja. No dia 26, sexta-feira, às 19h30, terá uma reunião dos homens na casa do diácono Rogério. Então, depois procurem ali o Renato, que ele vai passar as informações. Ou vai colocar lá no WhatsApp. No dia 27, que é no sábado, pela manhã, nós temos a consagração às 8h. E à tarde, nós teremos uma saída da juventude para a Cibape. Também vai ser colocado lá o horário tudo certinho no grupo. Já entrando em agosto, nós temos o culto do baú no dia 10 e teremos também almoço. Qual é o cardápio, Jussiara? Feijão tropeiro. A R$17? A R$20. Então, eles estão aceitando o pedido com antecedência. Faça o seu pedido, vendam, e é feito para a irmã Elizabeth, que é maravilhoso. Café amargo? Na casa da irmã Jussiara. Na sua casa? Ah, sim. Sábado que vem, dia 27 também? Que horas? 8 horas. Café amargo na Jussiara. Cantina nós não temos hoje. Deus abençoe. Amém, irmão? Vamos estar orando. Convido você a estar em pé. Vamos estar orando. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor, por todas as coisas. Pai, nós te damos graça por essa noite. Te damos honra, louvores e adoração, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, ó Pai, no meio de nós. Por cada louvor, Deus amado, por cada vida aqui presente. Que o Senhor continue derramando a tua graça, Senhor, sobre a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor, que veio profundo nos nossos corações, Pai. Muito obrigado, ó Deus,
Usa-nos, ó Deus, através, Senhor, usa-nos essa semana, Senhor. Fala através de nós, Senhor, em tempo e fora de tempo, ó Deus. Deus, nós também te entregamos em tuas mãos, Senhor, nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai. Senhor, Deus amado, com Rogério, Deus amado, renova, Senhor, a saúde dele, Senhor, para a glória do teu nome, ó Senhor. Senhor, também, Senhor, com a irmã Maria de Lourdes, ó Deus, abençoando, guardando, livrando ela, Deus amado, sustentando ela. Senhor, Deus amado, com a Lúcia Neves, ó Pai, renova, Senhor, as forças da tua serva, Deus amado, cura, ó Deus, em nome de Jesus. Entregamos também em tuas mãos a diaconisa Ruth também, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que toda a bactéria, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que os remédios façam efeito, ó Deus, para a glória do teu nome. De maneira tal, ó Deus, que a tua serva, Senhor, seja logo curada para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja com nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, Senhor. Derrama a tua cura, Senhor, para a glória do teu nome, Deus amado, e a alegria do coração dos teus servos. Nós te damos graças, Deus amado, e te pedimos que o Senhor continue abençoando a família pastoral. Derrama a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor. Renova eles na tua presença, Senhor. Que esses dias, ó Pai, eles possam vir curtir, Deus amado, a tua presença, Deus amado, em comunhão em casa, que eles possam vir se curtir um ao outro, Deus amado, aproveitando esse tempo, ó Deus, deles, ó Pai, para eles, Senhor, para a glória do teu nome, que a família, ó Deus, seja avivada cada vez mais e mais na tua presença, Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Fuli, toda a família, todos os familiares dele, Senhor, porque são bênção para nós. Muito obrigado, ó Deus. Continua conosco, ó Pai, nos abençoando e derramando da tua graça. Dá-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus, de paz, de tranquilidade. Aviva-nos, ó Deus, diante de ti, ó Deus. Que nós venhamos ser cada vez mais prudentes na tua presença, Pai. Que nós possamos vir investir tempo, Senhor, em ti, ó Deus amado, na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, fome da tua palavra, Senhor. Dá-nos sede do seu Santo Espírito, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nos incomodas de madrugada, para que nós possamos vir te buscar. Fala conosco, Deus. Fala conosco no nosso quarto, na nossa cozinha, no nosso banheiro, no trabalho, no ônibus, porque nós somos, ó Deus, necessitados, ó Pai, de ti. Necessitados da tua presença, Senhor, ao acordar, Senhor, ao deitar. Nós somos necessitados da tua presença, Pai amado. Sê conosco, sê com a nossa família, sê com nossos amigos, nossos parentes, a nossa comunidade. Derrama da tua graça, da tua unção nessa comunidade. Que haja libertação de vidas no decorrer dessa semana. Senhor, usa, Senhor, cada um que está aqui neste lugar, ó Deus, que recebeu esta palavra nessa noite. Usa, Senhor, no decorrer desta semana, ó Deus, e que eles possam vir, Deus amado, ser usados por Ti com autoridade, Deus amado, e ousadia diante de Ti, ó Deus, para que a palavra, Deus, seja espalhada por todo mundo, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigada pela Tua presença neste lugar. Ser conosco e nos dar numa semana, ó Deus, cheia, Senhor, do Seu Santo Espírito, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos no trabalho, na ida e na vinda, nossos filhos na escola, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ser conosco para a glória do Teu nome. Essa oração, ó Deus, que eu te faço, te agradecendo por tudo, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém? Boa noite. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Que Deus continue abençoando a sua família ricamente. E, irmãos, tenham um bom final de semana.